1 Coríntios 11, versículo 23, a partir do 23, isso aqui está o texto a respeito da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11, versículo 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quer dizer, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quer dizer, come e bebe juízo para si, para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Aqui está uma revelação que Paulo recebeu da Santa Ceia, a respeito da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Santa Ceia é a celebração da morte do Cordeiro, assim como era a Páscoa. A celebração da morte do Cordeiro é a celebração da morte de Jesus Cristo na cruz, ali do Monte Calvário. É a celebração da morte do Cordeiro. Isso é Santa Ceia. Às vezes muitas pessoas participam desse momento simplesmente por participar, sem ter conhecimento algum e ciência. Na realidade, aquilo para ela é a mesma coisa que comesse um pedaço de pão. Vou comer um pedaço de pão e tomar um suco. Não. Se você está com fome para comer, come em casa ou num restaurante. Mas a Santa Ceia, ela tem um significado muito forte. Ela simboliza a celebração. Veja só, celebração da morte do Cordeiro. Como é que eu vou celebrar a morte? A gente celebra a vida, né? Celebra um momento. A morte, que é uma celebração, é uma comemoração, é um enaltecimento, é trazer à memória o acontecimento. Essa é a celebração. A palavra celebração quer dizer trazer à memória o acontecimento, o que representa o pão e o cálice do Senhor. Proclamar, e nesse momento da celebração se proclama louvores. Na celebração da Santa Ceia, a morte de Jesus, ela deve ser o centro principal do nosso pensamento, da nossa atenção e do nosso louvor. Na celebração da Santa Ceia, a morte de Jesus deve ser o centro principal da nossa atenção, do nosso louvor. O centro principal da Santa Ceia é a morte do Cordeiro. Devemos comer o pão e beber o cálice do Senhor. Aqui nós não tomamos o vinho, mas tomamos o fruto da vide, que é o suco de uva. Geralmente tomamos o suco de uva puro mesmo. Mas o simbolismo é o mesmo. As pessoas, pastor, nós para render em tal lugar, colocamos água para poder, lá eram pobres e tudo. Irmão, tem que ser o fruto da vide. É o significado que representa. Há lugares que tomam vinho, sim. Há lugares que se toma o vinho. Mas devemos comer o pão e beber o cálice do Senhor em memória daquele que morreu em nosso lugar.
é em memória. Não é alguma coisa banal e qualquer. A Santa Ceia, você tem que tomar ela olhando para a cruz. O que aconteceu com aquele que deu a vida por você. O centro é a cruz. A morte de Jesus é o centro principal. O pão representa não apenas o corpo de Jesus, o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor de muitos. É o corpo do Senhor que dado em favor de muitos. O vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado. Tudo é um símbolo. Quando bebemos, comemos do pão, nós não estamos comendo a carne de Jesus. Não é eu estou comendo a carne, nem estou bebendo o sangue de Jesus. Aquilo simboliza a carne, o pão. E o suco de uva simboliza o vinho, simboliza o sangue. É símbolo, é uma representação. Ambos os elementos, o pão e o vinho, apontam que? Para a morte de Jesus. Tanto o pão, que ali está, já no pedacinho que você vai pegar, e o suco de uva que ali está, o fruto da vide, ele tem símbolo, e tem que ficar bem forte, marcado no teu coração. É por isso que para participar, tem que fazer um autoexame. Toda vez que você for participar da ceia do Senhor, não tome de qualquer maneira. Ah, pastor, mas eu já tenho muita experiência, eu já tenho muito tempo na igreja. Não importa. Eu passei pelas águas em 75. Eu era novo. Em 75, eu tinha 12 anos de idade. Eu passei pelas águas. Até hoje, toda vez que eu vou comer do pão e beber do cálice do Senhor, há um temor no meu coração. Não é algo feito porque eu estou muito tempo no Evangelho, porque isso, amado, isso não tem nada a ver. Inclusive, quem tem mais tempo no Evangelho deve ter a consciência muito maior ainda a respeito desse assunto. É o momento que nós nos humilhamos diante daquele que nos salvou, olhamos para a cruz e vemos que ali os nossos pecados foram pendurados. Na Santa Ceia do Senhor, nós vemos o quão pecador nós somos, quanto mal fizemos ao Senhor e à sua santidade. E ainda pecamos, pastor, a gente não peca, ainda peca, mas nosso pecado não é mais um pecado contumaz. Você pega, mas não tem prazer mais em pecar. E a palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é poderoso, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então, na Santa Ceia, não há santinho e nem santão. Há pessoas que se arrependem e pedem perdão. Até combinou, né? Não há santinho e nem santão, mas há pessoas que se humilham e pedem perdão. Essa é a verdade. É momento de arrependimento. Olhar, amado, eu não fiz nada errado hoje. Hoje eu não pequei. Quer dizer, ele acha que simplesmente o pecar é ele ter xingado, ele ter tido um pensamento mau a respeito de alguma coisa. A partir do momento que você diz, hoje eu não pequei, você já está pecando, já é um mentiroso. Nós somos falhos. É claro que a gente foge do mal, mas se fugimos do mal, é porque o Espírito Santo está em nós, nos dá força para resistir ao mal, não por bom que sejamos, é o Espírito Santo de Deus em nós que não dá força. Existem coisas que você não tem força para lutar com aquilo, e não adianta você ficar batendo cabeça, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Espírito Santo, eu não posso, mas tu podes me dar força para resistir isso. Senhor, eu não posso, mas tu podes me dar graça para passar por isso. Viu, amado? É dependência de Deus, porque quando a pessoa acha que é por ela mesma, que é o seu auto sacrifício, a sua vontade, amado, é como um motor que vai correndo, vai funcionando sem óleo. Chega a hora, o motor começa a queimar.
as juntas começam a bater, começam a fundir. Há muitas pessoas que já passaram diante da gente, que eu conheci, queriam, sabe, manter uma santidade. Não, que eu tenho, não dura muito tempo, porque você fica dependendo de você mesmo. E quando você depende de você mesmo, chega um momento que você naufraga. Fomos perdoados e continuamos a depender do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele que nos dá graça, Ele que nos livra de pecar, Ele que nos livra de cair em laços que vão destruir a nossa vida. Tem laços que o diabo prepara, que ele sabe que vai destruir a nossa vida, mas o Senhor envia o seu anjo e corta o laço. É Ele que corta os laços, e nisso o nome do Senhor, Ele é glorificado. Em Isaías 53, nós olhamos que no versículo 8, a parte B, que pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Na celebração da ceia, nós temos que ter a ciência, o conhecimento do propósito da morte do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa ciência, esse conhecimento. Não podemos tomar a Santa Ceia sem saber, nós como cristãos, que já nos chegamos a Deus, não podemos tomar sem ter esse conhecimento do que simboliza este momento. Em Mateus 28, nos fala a respeito do propósito. Eu quero falar a respeito desse propósito. Qual o propósito então desta morte de Jesus? Em Mateus 28, versículo 28, diz que porque isto é o meu sangue, Jesus falando, o sangue do Novo Testamento, quer dizer, do novo concerto, da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão, quer dizer, dos pecados, para perdão dos pecados. Isto é o meu sangue. Aí está o propósito da morte de Jesus. No Antigo Testamento havia o dia da expiação, que era uma vez por ano. O que é expiação? Remissão de pecados. Era o homem se reconciliando com Deus através da morte do cordeiro. O que acontecia na expiação? O cordeiro era morto e o sangue do cordeiro era derramado em favor tanto do sumo sacerdote que ministrava, quanto também do povo que estava aguardando lá fora do tabernáculo. O povo esperava em suspense, aguardando a saída do sumo sacerdote de dentro do tabernáculo, porque ali Deus ia aceitar a oferta através do sangue do cordeiro, ao sacrifício que era oferecido pelo sumo sacerdote. Jesus levou o castigo, amado. Jesus carregou com ele, isso é Santa Ceia. Jesus levou com ele um castigo daqueles que mereciam a punição. Mas espera aí, Jesus levou o inocente, pagou o castigo de um povo que merecia ser punido. Quem é esse povo? Eu e você. Jesus levou o castigo, o nosso castigo. Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Geralmente a gente coloca para terceiro. É eles que precisam, é eles que são fracos, são eles que necessitam, são eles que precisam buscar. E nós temos que inverter na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu preciso, eu necessito, eu pequei. Certo, amado? É individual. Esse exame ele é individual. Você não pode colocar os terceiros. É você que é. Eu pequei, eu errei. Pela transgressão do meu povo, diz o profeta, o Senhor foi atingido. O Cordeiro de Deus, Isaías fala sobre o Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi atingido, foi morto pela transgressão do meu povo. Em 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 24, é importante os textos bíblicos, porque a palavra ela tem poder. Eu sempre cito textos bíblicos na minha palavra, na mensagem que Deus me dá, porque a palavra de Deus tem poder em si mesmo para mudar você. Na explanação, na pregação, na leitura da palavra, ela tem poder em si mesmo
de mudar a tua vida, é o poder que há na palavra. Em 1 Pedro 2:24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos agora para os pecados, como está escrito, morto para os pecados, para os nossos pecados, pudéssemos então viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias ao nome do Senhor. O propósito da morte de Jesus é morrer pelo pecador. Aleluia. Jesus deu a sua vida por mim, por você. Isso é Santa Ceia do Senhor. Essa consciência, você se prepara uma semana. Essa semana foi uma semana de jejum. Ontem tivemos aqui em jejum, alguns irmãos estiveram aqui com a gente, até no horário, consagrando ao Senhor, para participar desse momento, orando pelas pessoas, orando pela nossa vida, nossa família, orando pelo Brasil, mas para participar desse momento de Santa Ceia do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo de 6 ao versículo 8, nos diz assim, que sendo em forma de Deus, falando a respeito de Jesus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se, quer dizer, despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sendo Deus, ele se rebaixou, para ser como um homem, e achado na forma de homem, quer dizer, já tinha se rebaixado como homem, e achado na forma de homem, humilhou-se, desceu ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Santa Ceia é esse momento em que Jesus se entrega pela minha vida, porque eu precisava desse Salvador. Eu sou um pecador e preciso de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo traz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, sendo Deus, por amor de vós se fez pobre, se fez homem, para que pela sua pobreza, pela sua humanidade, enriquecesse a muitos. Glória a Deus, aleluia. Nós fomos enriquecidos através da morte de Jesus e da sua ressurreição. Aleluia, glória a Jesus. Quando você diz assim, eu sou salvo, quer dizer que você aceitou esse sacrifício. Jesus entrou na tua vida e mudou todo o teu coração. A cruz é o lugar, é o altar da reconciliação entre Deus e o homem. Em 2 Coríntios 5:19 nos diz assim: porque Deus estava em Cristo, em seu Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Através de Jesus, porque foi Deus que enviou seu Filho Jesus, foi Deus que amou o mundo de tal maneira, como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho, através do seu Filho, da morte de Jesus, naquele momento da cruz, de sofrimento, de dor de Jesus, em que Jesus está sofrendo muito na cruz, porque ali estavam os pecados da humanidade desde Adão. Deus estava, através da morte de Jesus, reconciliando consigo o mundo, trazendo para si o elo que foi quebrado no jardim do Éden por Adão. Quando Adão peca, ele quebra o elo de separação. O primeiro homem pecou, o elo foi quebrado. Agora, na morte de Jesus, na cruz do Calvário, Deus está novamente unindo o elo através do sangue do seu Filho. Do Filho, a Bíblia chama do Filho do seu amor.
Aleluia. Deus está trazendo de volta. Capite? Deu para pegar? Aleluia. Deus estava trazendo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia. Adão pecou, Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Na dor e na morte de Jesus, Deus estava ligando o elo que foi quebrado. O homem perdeu, com o pecado de Adão, o homem perdeu o jardim do Éden. Mas através da morte de Jesus, Deus trouxe o céu para nós. Glória a Deus. Se Adão perdeu o Éden, nós ganhamos o céu. Aleluia. Direito é o céu. Glória a Deus. Momento de Santa Ceia. Por isso que quando você vai tomar a Santa Ceia, você se alegra, porque Jesus morreu por você. Glória a Deus. Celebramos na Santa Ceia, através da morte de Jesus, recebemos perdão e vida abundante. Há perdão, aleluia, há perdão para o pecador, uma porta de escape para você. Mas eu pequei, eu errei. Há perdão, porque o sangue do Cordeiro imaculado, aquele Cordeiro que nunca pecou, Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou, nem cometeu delito algum. Através da sua morte, Ele trouxe vida àquele que estava morto, Ele trouxe para o Pai aqueles que estavam longe. Aleluia, glória de Jesus. É interessante que a morte de Jesus foi tão forte. Um dos fatos mais marcantes na história é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Ah, mas fulano, o imperador fulano. Amado, os imperadores, alguns ficaram conhecidos, mas todos eles vão cair no esquecimento. Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, eles são lembrados para sempre e na eternidade. Aleluia, aleluia. É o maior impacto de toda a história, é a morte do Filho de Deus e a sua ressurreição. É um impacto tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O céu escureceu, houve trevas sobre a face da terra, a terra tremeu, houve um terremoto, e no sentido espiritual o véu do tempo foi rasgado. A barreira de separação entre o homem e Deus não existe mais. Antes, o sacerdote tinha que intermediar diante de Deus. O sacerdote tinha que orar pelo povo a Deus. Hoje, você quer pedir perdão a Deus? Você não precisa pedir perdão para uma pessoa, para que vá ao Senhor. Você não precisa ir a um sacerdote. Você vai direto ao sumo sacerdote. Ele mesmo era o sacrifício, Ele mesmo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo, que apresenta ao Pai o seu sacrifício, porque o véu se rasgou. Você pode falar direto com Deus, você pode pedir perdão direto ao Senhor. Aleluia, isso é bíblico. Ah, pastor, mas um sacerdote, um pastor, ele pode aconselhar? Pode aconselhar, mas perdoar pecados, só aquele que deu a sua própria vida e derramou o seu sangue, só Ele pode perdoar pecados. Esse é o entendimento que nós temos da Bíblia Sagrada, e é muito claro, e há poder nisso. Quando você tem esse entendimento, você sente paz na presença de Deus. Esse impacto, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual, no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Impacto que houve nesse momento da morte de Jesus. Na celebração da Santa Ceia, nós precisamos lembrar da necessidade de nos apropriar de forma pessoal. Cada um de vocês tem que se apropriar dos benefícios da morte de Jesus. Mas como? Através da fé. Através da fé. O que é fé? É você crer na palavra de todo o teu coração
como verdade absoluta de Deus. Crer naquilo que está escrito é a verdade. Então, através da fé que você tem nas Escrituras, você se aproxima do Senhor. Você se apropria então dos benefícios da morte de Jesus. Há muitas pessoas que conhecem: eu sei que Jesus morreu, eu sei que Ele sacrificou, Ele morreu lá, coitado, eu fiquei com pena dEle, eu senti muito uma coisa, a injustiça que fizeram. Essa pessoa está vendo o lado histórico, mas essa pessoa não se apropriou daquele sacrifício. Ela não recebeu aquele sacrifício como sendo para ela. Aquela morte era dele, a morte da cruz era nossa. Quem culpado sou eu, o errado foi eu, Ele tomou o meu lugar. Enquanto quando você olha dessa maneira, então você se apropria da morte, do sacrifício de Jesus. Em João no capítulo 6, Jesus falando para os judeus, versículo 50, alguns versículos diz assim: e este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, Jesus viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne, foi um discurso forte, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Jesus está falando de coisas espirituais. Você saber discernir o corpo e o sangue de Jesus. Ninguém aqui come carne humana, nós não somos canibais, né? Mas é uma simbologia, é uma representação. Quem come aquele que sabe discernir a morte de Jesus, aquele que sabe discernir o derramamento do seu sangue, seu sacrifício, esse tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Aqui está o pão, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Está o vinho, suco de uva. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só o que é Santa Ceia do Senhor. Você participa do corpo de Jesus, há uma ligação. Aleluia, glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você tem uma ligação íntima com Jesus, uma intimidade com Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Jesus, glória a Deus. É forte, né? Isso impactou de tal forma os discípulos e as pessoas começaram a ir embora. Muitos foram embora. Além dos 12, tinham outros discípulos, foram embora. Todo mundo, agora como é que discurso? Que discurso forte é esse, Jesus? Que coisa difícil é essa? Jesus também quer ir embora? Vocês podem ir se quiser. E foi quando Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não tem para onde correr, amado. A pessoa pode correr para tudo quanto é religião, para tudo quanto é filosofia que existe por aí, mas no fim vai dar em morte, vai dar em tristeza. O único caminho que salva, que livra, que guarda é Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, como nos apropriamos então deste amor sacrificial de Jesus? Em Romanos capítulo 10 nos mostra o caminho. Como é que eu me aproprio disso? A forma como eu posso me apropriar. Romanos capítulo 10 versículo 9, é um texto que você tem que ter guardado. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, quer dizer, ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. É assim? É crendo isso. Se com tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
É assim que você se apropria. Confessa com a sua boca e crê com o teu coração, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura, no versículo 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Isto é Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é a celebração. Eu falei da celebração da morte, e a Santa Ceia do Senhor também é a celebração da ressurreição do Filho de Deus. É a celebração da vida. Há um momento de consternação, de tristeza no nosso coração. Jesus morreu, por quê? Pelos nossos próprios pecados. E ao mesmo tempo vem a alegria da morte, vem a alegria da ressurreição. É a celebração da ressurreição. É a celebração da vida. Glórias ao nome do Senhor. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. O anjo respondeu e disse às mulheres que foram ao sepulcro: não tenhais medo, não temas, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Mas eu tenho uma notícia para vocês: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia! A primeira pregação ela veio dos anjos. Não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Jesus. E nós celebramos nessa noite, além da morte de Jesus, celebramos a sua ressurreição, porque ele vive e está vivo para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 em diante, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e agora ele foi feito as primícias, o primeiro daqueles que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, através de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Quem foi vivificado em Cristo, quem tem vida de Deus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui vivificado através do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. Glória a Deus. A Santa Ceia, ela carrega a mensagem principal do Evangelho, que é a morte de Jesus. É o centro do Evangelho. A pessoa que prega o Evangelho e não fala da morte de Jesus, nem da sua ressurreição, esse Evangelho está fadado a acabar. Esse tipo de Evangelho não é Evangelho da Bíblia. O Evangelho de Jesus, ele tem um centro principal: a morte do Filho de Deus e a sua ressurreição. Glórias ao nome do Senhor. Quando celebramos, estou já encerrando, quando nós celebramos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, trazemos à memória a morte de Jesus, celebramos a sua ressurreição. E outra coisa, anunciamos a sua morte, a sua ressurreição, anunciamos até que ele venha. Glória a Deus. A igreja, ela tem o compromisso de proclamar o Evangelho. Nós temos que pregar Jesus. Oportunidade que você tem na sua família, para os teus amigos, para os teus vizinhos, através das redes sociais, que hoje é uma forma onde se pode evangelizar. Prega o Evangelho. Quando você posta, não existe nada mais poderoso em rede social de postar do que um versículo da palavra do Senhor. Porque o versículo da palavra de Deus, ele tem poder em si mesmo, é palavra de vida. A palavra de Deus tem poder em si mesmo. Então é a forma de você estar falando de Jesus, anunciando a palavra, trazendo a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. Esta é a missão da igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. É assim mesmo como está escrito: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Aquele que crê, ele se dispõe para o batismo.
Faz parte daquele que é salvo. Você é salvo, a salvação entra em você e automaticamente você quer ser batizado. Mas aquele que não crê na palavra será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. Todos nós, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou. Todos nós somos missionários. Todos nós fomos chamados, a partir do momento que você foi salvo, a partir do momento que você foi alcançado pela morte de Jesus, pelo seu amor, a partir do momento que você passou pelo processo do novo nascimento, você já está apto para pregar o Evangelho de Jesus. Isso aí não existe categoria especial para pregar, só prega os escolhidos. Todos fomos escolhidos, porque fomos salvos, somos salvos por Senhor e pelo Senhor, e todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós somos missionários, os cristãos salvos, que foram alcançados pelo grande amor de Deus. Todos nós estamos aptos para anunciar as boas novas de salvação. Há pessoas que colocam, não é comigo, é com Ele. Se a pessoa veio te procurar, ela tem que encontrar em você que foi salvo, uma palavra de salvação. Você não pode despedir alguém com fome de Deus. Fala com fulano. É claro que existe algumas coisas, algum tipo de assunto que você vai consultar. Mas a palavra básica de salvação, ela está na tua boca, na tua vida, porque você aceitou Jesus. Glória a Jesus. As pessoas às vezes têm dificuldade, pastor, eu não guardo muito bem. Conta o que Jesus fez na tua vida. Conta o que Jesus fez na tua vida. A transformação que Ele fez em você é a maior pregação que você vai levar, vai trazer. Glórias ao nome de Jesus. É a celebração nesta noite. Quando tomarmos do pão e bebermos do cálice, você vai tomar com a consciência, sabendo, olha, Ele morreu no meu lugar. Eu fui perdoado, eu fui salvo, o meu nome foi escrito no livro da vida no céu. Agora eu também tenho direito à vida eterna, porque estávamos fora, estávamos cortados, mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Aleluia! Fomos enxertados. Não somos os ramos naturais. Os ramos naturais são os próprios judeus. Jesus disse, primeiro vim para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fomos enxertados. Era jambuceiro bravo, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. E quando você foi enxertado, quando eu fui enxertado, pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus, começa a dar fruto. Começamos a dar fruto. Olha que frutos bonitos que eu estou dando. Que coisa, como Deus está me usando. Como você está diferente. É que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira chamada Jesus. E todos aqueles que estão enxertados em Jesus têm vida, e vida com abundância. Você transmite vida de Deus às outras pessoas. Até calado você transmite vida. A tua presença transmite vida. O teu testemunho transmite vida. A tua palavra transmite vida. Glórias ao nome do Senhor.